Então, boa tarde, né? E para quem vai assistir depois dessa aula, bom dia ou boa noite. Nós vamos iniciar, não é o melhor, dar continuidade ao assunto de cinética química, o estudo da velocidade das reações. Então, para a gente dar início, eu vou compartilhar aqui uma tela, ok? Vou aqui uma tela com vocês. Pronto, agora apareceu. Não foi? Foi. Pronto. Bem, só relembrando alguns conceitos das aulas anteriores, nós vimos que a cinética é justamente um ramo da química que estuda a velocidade, as velocidades das reações. Nós vimos também que existem reações que são muito rápidas, né? Como, por exemplo, a reação para inflar um airbag de um carro. Ela é uma reação violenta. Então, qualquer pancadinha ali, rapidamente, essas substâncias reagem, formando um gás que infla em frações de segundos aquele airbag. Então, a gente tem um exemplo de uma reação que tem uma velocidade muito rápida. Outro exemplo seria tipo da formação do petróleo. É uma reação que demora milhões de anos para acontecer. Então, já é uma reação bastante lenta. A química vem estudar justamente essas velocidades, para que a gente possa, em algumas questões aí também, né, manipular e fazer com que aumente ou diminua a velocidade dessa reação. Por exemplo, nós usamos sempre desses artifícios na nossa casa. Eu digo que a nossa cozinha é um laboratório, né? E você, de acordo com até com as aulas que foram passadas anteriormente, você viu quanto a gente usa, e há muito tempo, esses conceitos. Por exemplo, na nossa casa, a gente armazena alguns alimentos que são perecíveis na geladeira. Por quê? Porque ali a gente está diminuindo a temperatura. Hoje nós vamos trabalhar justamente esses fatores que vão influenciar nessa velocidade. E esse fator temperatura é um dos pontos que nós vamos abordar. Se eu diminuo a temperatura em algumas reações, eu diminuo também a velocidade da reação. Se eu estou falando do alimento, o alimento ia sofrer, passar por decomposição, né? Isso é aquela ação das microbianas e tal, e ele ia passar por decomposição. Quanto maior for a temperatura, mais ele está exposto, maior vai ser a velocidade da reação. Então, eu uso do refrigerador, do congelador, para diminuir essa temperatura, diminuindo assim também a velocidade. Também são utilizados frascos que são opacos para que a luz não interfira na velocidade da reação, que é o exemplo de como a gente armazena vinho e tal. A questão de defumar algumas carnes, né, e linguiças. A questão, como já foi vista também, da gente salgar as carnes para desidratar, porque quanto mais água ali, maior a proliferação também desses micro-organismos, e aí vai aumentando a velocidade da reação. Então, você vai se decompor mais rápido. Então, esses são fatores que vão influenciando e que a gente vai estudando e aplicando no nosso dia a dia para poder usar ao nosso favor, certo? Dá uma comodidade para a gente poder armazenar alimentos, entre tantas outras coisas que a gente sabe que são observadas no nosso dia a dia. Qualquer dúvida, vocês podem falar, ok? É só abrir o microfone e falar. Bem, então, nós vimos toda essa primeira parte, vimos também que, de acordo com a aula que já foi passada, que a gente pode calcular a velocidade média de uma reação. Como é que a gente calcula? Pegando a concentração, ou seja, a quantidade de matéria que reagiu por unidade de tempo. Então, quanto tempo? Como eu falei para vocês, tipo um airbag, quando infla, é muito rápido. Então, a gente tem uma velocidade média ali, pode ser caracterizada. E entre outras reações que nós já vimos e até resolvemos questões na aula anterior. Hoje nós vamos trabalhar esses fatores que influenciam na velocidade dessa reação. Para a gente compreender isso, vamos primeiro trabalhar o conceito da teoria das colisões. Vocês estão me escutando bem?
Sim. Tá um barulho aqui em volta da rua e tal, mas vocês estão me escutando bem. Então, vejam, o que seria essa teoria? Vamos conhecer essa teoria das colisões. De acordo com a teoria das colisões, pode-se afirmar que a velocidade de uma reação depende da frequência das colisões, da energia das colisões, da orientação entre as moléculas nessas colisões. Professora, colisão de quê? Vejam, quando eu coloco uma substância junto à outra, suas moléculas, elas começam, para sofrer reação, elas começam a interagir uma com a outra. E dentro de uma reação, elas começam a sofrer colisões, elas se chocam umas contra as outras. E aí, elas vão quebrando as ligações antigas e formando as novas ligações, ou seja, passam a ser outras substâncias. Pode acontecer uma frequência baixa de colisão entre essas moléculas, uma energia baixa ou alta, e também a forma como elas se chocam, se essa orientação vai ser adequada. Fiz um esquemazinho aqui para a gente compreender. Então, vamos aqui representado, certo? Por essas bolinhas, de acordo com o modelo atômico de Dalton, né? Diz que os átomos parecem com bolas de bilhar. Vamos utilizar desse conceito e vamos imaginar aqui duas substâncias que vão reagir. E nessa reação, quer dizer que não tem como uma substância, tipo, tá uma substância aqui e a outra aqui para elas reagirem. Então, eu tenho que colocar em contato uma com a outra. Quando elas entram em contato, há uma energia entre elas, né, que chama afinidade química. Se as substâncias não têm afinidade química, não rola a química, né? Então, eu vou trazer alguns conceitos. Se não está afim, se não tem afinidade, não rola a química, literalmente. E elas não vão se chocar de forma adequada. Mas se tem energia suficiente, orientação adequada e a colisão foi efetiva, aí sim ocorre, rola a química e ocorre a reação. Então, vejam aqui. Representando as substâncias. Se elas se chocam, o que acontece? Voltando aqui o conceito. Elas se chocam, quebram as ligações, né? Há uma energia suficiente, uma orientação adequada, então a colisão vai ser efetiva. Elas quebram as ligações antigas e formam as novas ligações. Então, já sabendo aqui que foi representado pelo H2, pelo I2, gás hidrogênio e gás iodo. Então, nós temos aqui, ó, esses átomos colidiram uns com os outros, a molécula, teve orientação adequada e energia suficiente, ou seja, eles bateram frontalmente ali, a orientação adequada, rompeu a ligação antiga, formando as novas substâncias. Lembrando que, né, já colocando esse conceito, que quando a gente está representando uma reação química, preste bem atenção nisso aqui. Tá vendo que aqui em cima tem, ó, H2, que é simbolizando aqui o gás hidrogênio, o I2, representando aqui também as bolinhas, ó. Quando essa substância e esse maisinho quer dizer que eu estou dizendo esta substância e essa outra. Então, H2 mais gás iodo reagem. Aí, ó, depois que eles reagem, que ocorre a colisão, a seta indica o caminho da reação. Eles vão formar dois ácidos iodídricos, ou seja, 2HI, certo? Veja, ó, um hidrogênio se ligou a esse iodo e o outro hidrogênio se ligou a esse outro iodo. Antes da seta, prestem bem atenção, antes da seta a gente tem reagentes. Depois da seta nós temos os produtos, ok? Só relembrando isso aqui. Agora perceba esse outro tipo de colisão. Colidiu, não teve energia, foi a orientação adequada, mas não teve energia suficiente no sistema. Então, a colisão foi não efetiva, não ocorreu a reação. É claro que dentro de um sistema vão ocorrer colisões efetivas e não efetivas, podem acontecer ali, mas elas continuam se chocando até que ocorra toda a reação química. Tipo, não sei se vocês já utilizaram algumas substâncias, tipo, colocou água oxigenada com amoníaco. Pode ver que começa a espumar ali, tem alguma movimentação no sistema. Isso acontece justamente porque elas estão colidindo.
Algumas reações nós conseguimos perceber de forma mais, uma forma mais macroscópica. Por exemplo, quando você usa um comprimido antiácido, um comprimido efervescente. Você coloca aquele comprimido na água e colocou na água, uma em contato com a outra, uma substância em contato com a outra, já começa a efervescência. Então, começa a movimentação dentro daquele sistema, e essa movimentação nada mais é do que essas moléculas se chocando, certo? Tem uma energia ali, né, que está sendo suficiente para colidir uma substância com a outra, e aí sim efetivar a reação, quebrar as ligações e formar novas ligações. Alguma dúvida? Estão conseguindo compreender o raciocínio? Sim. Ótimo. Bem, aí pode acontecer também delas colidirem, mas veja, a orientação não está adequada, elas não estão de forma frontal. Colidiu aqui, a orientação não é adequada, elas vão bater uma na outra e vão voltar na mesma forma que estavam. Ok? E aí não ocorre reação. Veja aqui, ó, estou mostrando o que aconteceu antes e depois. Está vendo que são as mesmas substâncias? Então, como ela não teve uma colisão efetiva devido à orientação não estar adequada, não ocorreu a reação para essas moléculas. Bem, então, quando é que uma colisão vai ser efetiva? Quando tiver energia suficiente e orientação adequada, certo? A frequência e a energia das colisões são afetadas pelos seguintes fatores. Então, primeiro, o estado particular em que se encontram os reagentes, a temperatura em que se realiza a experiência, a eletricidade, luz, pressão, concentração dos reagentes e a presença até de alguns catalisadores. Nós vamos compreender o que é daqui a pouquinho, certo? Vamos lá. O estado particular dos reagentes. Como é que isso vai interferir na velocidade da reação? Então, no que se refere ao estado físico desses reagentes, os gases, eles reagem melhor que os líquidos e estes melhor que os sólidos. Então, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo do nosso dia a dia. O gás de cozinha. É muito fácil a gente fazer com que ele reaja com o oxigênio. A gente simplesmente liga ali o clique, né, do fogão, lança uma descarga elétrica, eletricidade, e rapidinho ele começa a liberar as chamas que ele está colidindo ali e reagindo com o oxigênio do ar. Então, os gases, eles são muito rápidos nas reações. Tanto que, a gente sabe, para evitar... a gente tem muito medo de mexer com gás de cozinha, porque ele é muito inflamável. As reações deles, a gente pode dizer assim, a reação desse gás é explosiva. Então, por exemplo, se tem uma casa que está toda fechada e você chegou, você percebeu que está vazando o gás, você tem que ter um maior cuidado ao adentrar nesse recinto. Por quê? Qualquer faísquinha, até um grãozinho de areia que vem no sapato, na sandália, que risca no chão, que soltar uma microfaísca, pode desencadear uma reação grave e explodir tudo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os gases, porque eles reagem de forma mais rápida. E você pode até pensar, como é que é o estado de agregação dos gases? Como é que essas partículas estão? Ó, elas estão dispersas. Então, para elas se chocarem, é muito mais fácil, elas estão mais dispersas. Os líquidos, né, são mais próximas, as moléculas têm a facilidade não é tanta como dos gases. E, por último, os sólidos. O sólido, né, quando ele for realmente ali para sofrer a colisão com uma substância e outra, vamos dizer assim, a velocidade é menor, ok? No que se refere aos sólidos, para que a gente possa ter o que a gente faz para poder aumentar a velocidade, né, de reação para os sólidos? A gente pulveriza. O que é pulverizar? Então, a gente pega esse sólido, tritura ele, torna ele na forma de pó, tritura em pedaços menores, para que essa velocidade seja maior também. Por que vai ser maior? Porque eu vou aumentar a superfície de contato entre uma substância e outra, então vão colidir melhor, aumentando assim a velocidade da reação.
é aquela história. Não sei se vocês já se depararam, mas vocês podem comprar e ver aí, fazer esses experimentos em casa. Você comprar um comprimido antiácido, né, um comprimido efervescente, como eu falei há pouco, colocar ele inteiro, ou se você quebrar ele todinho, deixar na forma de pó, ou até comprar já ele em pó, porque existe ele em pó. Se você coloca ao mesmo tempo ali na água, com a mesma quantidade de água, a mesma concentração dos reagentes, se você coloca ali, você vai ver que ele em pó, a velocidade de reação é muito mais rápida do que ele estando totalmente sólido. Então, uma forma de aumentar a velocidade com sólidos é pulverizar, triturar, deixar ele na forma de pó. Se você quer que seu comprimido seja mais rápido, você só quebrar ele, deixar ele em partes menorzinhas, que aí você vai aumentar a velocidade da reação. E como eu estava falando com vocês, isso é justamente o que se trata de superfície de contato, certo? Se eu aumento a superfície de contato, que é isso, ó, tem mais pó ali. Então, quando eu colocar na água, a água ela vai adentrar melhor, vai ter uma melhor superfície de contato. Então, os choques vão ter a maior probabilidade de serem mais efetivos do que se eu tiver sólido, né? Ele sólido. A água vai batendo aqui só, as moléculas chocando só na superfície até chegar na parte mais profunda desse sólido. Então, vai demorar muito mais. Compreenderam isso? Sim. Então, se eu aumento a superfície de contato de uma substância, eu aumento a velocidade da reação. Ok? Então, por exemplo, se eu compro. Por isso que o ideal é que está sendo muito falado também, passou até outro dia no jornal, que não é legal a gente comprar carne já moída. É bom a gente comprar um pedaço, pedir para moer na hora, porque aquela carne que fica moída ali por muito tempo, o que que aconteceu? Quando a gente moe a carne, ela não fica em pedaços menores? Então, aumenta a superfície de contato dela com o oxigênio, com a umidade do ar e a maior proliferação ali de micro-organismos que vai fazer com que essa carne se decomponha de forma mais rápida. Por que que a gente até falou isso nas aulas anteriores sobre curiosidade da cinética química, que por que que quando, se você ficar assim perto de um frigorífico ou no mercado, quando chega a carga lá de carne, não vem as peças cortadas, né? O açougueiro que vai cortar lá dentro do açougue. Ela vem a peça inteira, porque ele já vem de longe. Então, a peça inteira, tal pedaço ali, a superfície de contato entre ela e as substâncias que vão causar justamente a velocidade de decomposição desse alimento é bem menor. Então, por isso que a gente aprendeu justamente a trabalhar essa questão de fatores que influenciam na velocidade das reações. E aí, claro, falando da temperatura, né? Ainda nesse exemplo que eu dei, hoje em dia nós temos os carros frigoríficos, né? Os caminhões, então chega quando para lá, para aquele caminhão com aquelas peças, né, de carne, tudo inteira. Ali dentro já tem também a questão do refrigerador, do freezer em si, que vai diminuir a temperatura, vai diminuir a energia das colisões e as frequências, consequentemente diminuindo a velocidade da reação. Agora, se for o inverso, pode aumentar. Como diz aqui, ó, o aumento da temperatura aumenta a frequência e a energia das colisões entre os reagentes, como consequência, o número de colisões efetivas e a velocidade da reação aumentam. A gente usa o tempo todo isso quando a gente vai cozinhar os nossos alimentos, quando você coloca ali a panelinha com todas as substâncias para cozinhar, então você está ali aumentando a temperatura, aumentando a energia e a frequência de colisões dessas substâncias uma com a outra, cozinhando o alimento, né? E dando novos sabores e texturas ali àquele alimento. Você usa o tempo todo isso na sua casa. Então, se eu aumento a temperatura, aumenta a velocidade. Se eu diminuo a temperatura, diminui a velocidade. Outro fator também, certo, que vai ser colocado ali, é a questão da pressão. Quando a gente usa também a panela de pressão, isso ainda aumenta mais a temperatura e, consequentemente, a velocidade da reação. A gente cozinha de forma muito mais rápida, certo? Bem, vamos falar agora um pouco sobre energia de ativação. Falei para vocês que essas moléculas precisam receber uma energia, precisam ter energia para ter uma colisão efetiva
certo? E uma orientação adequada. Então, essas moléculas, para que elas se quebrem, né, quebrem essas ligações antigas, iniciais, e formem novas substâncias, é necessário uma energia mínima, denominada de energia de ativação. Esse EAzinho aqui, que a gente está vendo no gráfico, certo? Então, essa energia, a gente estudou lá um pouquinho termoquímica, né? Termoquímica, quando absorve um calor, então essa substância absorve calor, cria uma energia para poder reagir, certo? Reagir e colidir de forma efetiva ali, para concretizar a reação. Então, aqui no eixo vertical, só representando, nós temos a energia que cresce de baixo para cima, vai ser dada em quilocalorias, ó, mais 10, mais 15, mais 50. E esse eixo aqui só indicando o caminho da reação, com o passar do tempo, ok? Então, presta bem atenção. Lá está a substância em mais 10. Eu aumentei o calor, isso causou um aumento na energia dessa molécula. Então, ó, ela vai aumentar, certo? Vai chegar na energia de ativação, e aí ele volta essa parte aqui já está concretizando a reação, formando as novas substâncias. Mas tem um pico máximo da energia de ativação. E aí, por que é 40? Porque não chegou em 50? Então, vai ser 50 menos 10, que ela já tinha. Então, a energia de ativação foi mais 40 quilocalorias. Ok? Deu para compreender essa parte? A gente só vai utilizar. Ótimo, a gente só vai utilizar de boa mesmo o gráfico para a gente compreender aqui em valores numéricos como seria essa energia de ativação. Outro fator que influencia na velocidade das reações é a luz, certo? Algumas reações são denominadas reações fotoquímicas, ou seja, elas só acontecem na presença da luz e ainda mais, ela aumenta ainda mais a velocidade da reação na presença dessa luz. Um exemplo bem simples, né, que ocorre toda hora, todo dia, é a fotossíntese das plantas, não é isso? Elas só conseguem produzir seu alimento tudo e reagir, as substâncias reagirem com a presença da luz do sol. Outro exemplo é a decomposição da água oxigenada em água e oxigênio. Se você deixar a água oxigenada na luz, ela reage rapidinho, vira água e libera oxigênio. Então, ela vai ser modificada. Ok? Deixa eu ver outros exemplos. A questão de descolorir ou de quarar a roupa. Muita gente já usou isso, muitos conceitos antigamente que pegava a roupa, né? Tem gente que ainda faz. Colocava numa solução de sabão, de água sanitária, e eu lembro muito da minha avó fazendo isso, colocava assim um local, estendia a roupa ali no sol, porque o sol, a luz, ela aumenta a velocidade da reação da água sanitária, ficava tudo bem branquinho. Então, esses conceitos vindo assim do nosso dia a dia. E também, como eu estava falando a vocês, a gente sabe que algumas reações podem aumentar essa energia de ativação, a velocidade dessas reações na presença da luz. E aí também a gente tem como utilizar de meios para impedir que essa luz também provoque uma reação que a gente não quer. Então, geralmente quando você compra perfume, cosméticos em geral, tem lá a forma de você armazenar adequadamente, falando justamente que tem que impedir a exposição de luz e calor. Então, se você. Pronto, outro dia no meu banheiro ali, quando o sol vira assim, fica o sol na janelinha do banheiro. Eu deixei ali um óleozinho corporal, deixei assim na janelinha do banheiro, o que acontece? A luz ali passou a tarde toda recebendo a luz do sol, né? Vamos dizer assim. E aí, o que acontece? Ali aconteceu alguma alteração na sua composição química, tanto que ele ficou depois com os precipitados no fundo, uma massinha branca. Então, aquilo ali já não é mais a substância original. Ali ocorreu uma reação e não é adequado mais que eu use. Professora, mas está no prazo da validade. Aconteceu algo parecido comigo, está no prazo da validade. Eu ainda posso usar? Não. Não é interessante mais usar. Por quê? Não é só o prazo de validade, é como você armazenou também essa substância. E a luz vai interferir justamente nessa reação química. Ok?
O aumento da pressão também vai fazer com que ocorra a reação de forma mais rápida, porque aumentando a pressão, aumenta a colisão entre essas moléculas. Então, quando você usa a panela de pressão, é bem visível, né? Quando ela pega a pressão ali, começa aquele pitozinho chiando ali dentro está uma pressão alta, temperatura alta, colisão entre essas partículas também aumenta, então a reação será mais rápida. E os catalisadores. O que é um catalisador? Então, catalisador é uma substância que diminui a energia de ativação de uma reação, aumentando a sua velocidade. Como assim, professora? Não é para aumentar a energia? Não, diminuir. Veja só, os catalisadores não alteram a variação da entalpia da reação, ou seja, não altera a temperatura ou absorção de energia por essas substâncias. Mas os catalisadores também não são consumidos durante a reação, mas eles aceleram essa reação. Então, por exemplo, se eu só voltar aqui naquele gráfico, para a gente compreender a ação desse catalisador. Vou botar aqui nesse gráficozinho. Veja só. Como a gente viu, para que essa reação ocorra, então ela absorve calor para depois colidir e reagir. Então, na presença do catalisador, essa absorção de energia ela vai ser menor e aí vai reagir mais rápido. Então, não precisa. Vamos imaginar um carrinho subindo a ladeira, certo? Então, se o morro é grande, então ele vai ter que, vai demorar mais, subir até o topo para depois descer. É assim? Se eu tenho um catalisador presente na reação, então vai subir o morro, vai diminuir essa quantidade de energia, vai diminuir o morro, então sobe mais rápido e reage mais rápido. Vocês conseguiram compreender com essa analogia que eu fiz? Sim. Certo. Bem, tem aqui um exemplo de reação, mas aí depois eu vou deixar lá postado o vídeo para vocês do experimento, tá bom? Vamos fazer aqui um exercíciozinho para a gente fixar esse assunto que nós estamos vendo hoje. Então, o primeiro quesito diz assim: a velocidade de uma reação química depende, primeiro, do número de moléculas de colisões, do número de colisões entre as moléculas na unidade de tempo. 2, da energia cinética das moléculas envolvidas na reação. E 3, da orientação das moléculas. Estão corretas as alternativas. Então, vejam. A velocidade da reação depende do número de colisões por unidade de tempo. Então, quanto mais elas colidem e tem colisões efetivas, aumenta a velocidade da reação? Pode responder comigo aqui. Isso, sim. Então, essa seria verdadeira. A segunda diz, da energia cinética das moléculas envolvidas. O que é energia cinética, professor? Eu vi essa palavra lá em física, vi aqui na aula, mas essa energia cinética eu vi muito lá em física. Energia cinética é energia do movimento, certo? Então, quanto maior for a energia do movimento dessas moléculas, maior vai ser a colisão? Se elas estiverem lá assim, só... Imagine o gás, né, tá? Imagine que aqui tem gás de cozinha solta. Eles estão lá bem quietinhos. Se por acaso perturba o sistema e aumenta a energia cinética, a energia do movimento, ela vai reagir mais rápido? A senhora poderia falar de novo, professora, por favor? Tipo, se a energia cinética é a energia do movimento. Então, as moléculas estão lá. Se essa energia do movimento for maior, energia cinética for maior, aumenta a velocidade da reação? Sim. Sim, né? Porque não vai colidir uma com a outra. Se diminui a energia do movimento, diminui a velocidade da reação? Sim. Sim. Então, a energia cinética ela está envolvida também com a velocidade da reação. Certo? Compreenderam isso aí? Sim. E de acordo com o que a gente viu, a orientação das moléculas. A velocidade depende da orientação das moléculas? Naquela colisão que a gente viu anteriormente, se elas colidirem na orientação adequada, frontal, elas conseguem quebrar as ligações e reagir de forma mais rápida? Foi isso que a gente viu, né?
Então, a velocidade depende da orientação. Se as orientações do choque entre uma molécula e outra não for adequada, diminui a velocidade da reação. Se elas forem mais efetivas, aumenta a velocidade da reação. Então, todas as afirmativas estão corretas. Alguma dúvida? Não. Ótimo. Vamos agora à segunda questão. O carvão é um combustível constituído de uma mistura de compostos ricos em carbono. A situação do combustível, do comburente e a temperatura utilizada favorecerão a combustão do carbono com maior velocidade. É na ordem. Então, vejam só. Primeiro, está falando que o carvão que a gente utiliza, a gente sabe que é um carvão, ele é um combustível. Se a gente vai utilizar o carvão como comburente, o que é isso? Como um combustível, então você vai fazer um churrasco. Vamos pensar num churrasquinho agora. Vai fazer lá o churrasco, vai acender a churrasqueira. Você vai usar o carvão para que favoreça a velocidade de reação, ou seja, que ele pegue fogo mais rápido. Certo? Essa é a pergunta, que ele pegue o fogo mais rápido. Qual seria a forma que daria maior velocidade a essa reação? Então, vamos pensar na situação. Você está lá com carvão. Quais seriam as condições para que essa reação se desse de forma mais rápida? Então, vejam. A letra A vai dizer assim, para que ocorra de forma mais rápida, em termos da forma como o sólido está, que a gente estudou, da concentração da substância, a substância presente ali na reação e o valor da temperatura. Então, nós vimos que vai ser melhor, tipo, na condição do sólido, é mais fácil para o carvão pegar fogo mais rápido, reagir na forma de pedaços ou pulverizado? Pulverizado. Pulverizado. Muito bem. A gente viu que ele, em menores partes, aumenta a superfície de contato, ele vai agir melhor, não é isso? Agora, a gente sabe que uma combustão, ela ocorre entre o combustível e o comburente. O comburente é o oxigênio. De compostos orgânicos, sempre vai ocorrer a queima, a combustão, vamos dizer assim, na presença do oxigênio. Por isso que, por exemplo, se estiver pegando fogo numa coisa que seja um composto orgânico, papel, madeira, essas coisas, se você pegar algo que abafe, vai diminuir a concentração de oxigênio ali e vai parar. Vai cessar a reação, porque não tem oxigênio, certo? Bem, então, por eliminação, nós já vimos que o que vai favorecer é o carvão estar pulverizado. O segundo ponto, na questão do comburente, é melhor ele estar na presença do atmosférico, do oxigênio puro ou do oxigênio líquido. A gente já sabe que é o oxigênio que está na história agora, não é isso? Aí, dessa presença do atmosférico, no caso é melhor com oxigênio puro. O atmosférico ele tem vários gases em volta. Tem oxigênio, bastante oxigênio, mas tem outros gases. É melhor, vai ser mais rápido ele estar com o ar, que tem vários gases, com o oxigênio puro ou com oxigênio líquido. Qual vai ficar mais rápido? A reação. Presta atenção, o oxigênio é o principal comburente. Vai favorecer a reação. O carvão está pulverizado. Aí vai favorecer ele estar na presença do ar só, que tem vários gases, do oxigênio puro ou do oxigênio líquido. Do puro, professora? Do puro, muito bem. O atmosférico tem outros gases, então a concentração de oxigênio, então se o oxigênio está puro, então a reação vai ser muito mais rápida. Se ele está líquido, a gente não viu que quando o oxigênio está puro, na forma um gás, não reage mais rápido também? Então, em relação ao líquido, melhor oxigênio puro. Beleza. E em relação à temperatura, vai favorecer a temperatura mais alta ou a temperatura mais baixa?
Mais alta. Mais alta. Mais alta. Então, a alternativa correta é a letra D. D. Carvão pulverizado, ou seja, estava pedaços, eu tornei ele em pó, oxigênio puro e alta temperatura. Então, professora, compreenderam direito isso aí? Fixou bem a ideia? Sim. Então, veja, eu estou falando com carvão, mas isso serve com qualquer outra substância que vá sofrer combustão, certo? A gente deu o exemplo do carvão, mas se você pegar papel para queimar, é mais fácil queimar ele inteiro, o caderno assim inteiro, ou se você picotar ele todinho para queimar. Se picar ele todinho, ele vai queimar mais rápido. Exatamente. Aí outra coisa, você está lá fazendo, a gente tem uma curiosidade bem interessante, você está lá acendendo a churrasqueira, aí o pessoal abana o fogo, não é? E quando está abanando, ao invés de apagar, o que que acontece? O fogo Aumenta tá a chama. espalhando, né? Aumenta a chama, pega mais rápido ainda, não é isso? Sim. Eu já vi gente usar até ventilador para ser mais rápido. Colocasse o ventilador perto da churrasqueira, que era para pegar mais rápido. Por que isso? O que está acontecendo ali? Ó? Tá lá o carvão. Eu estou abanando, então estou jogando mais oxigênio para dentro do sistema. Então vai aumentar a quantidade de fogo. Por isso que também, se você for apagar o fogo de um composto orgânico, você não deve abanar, você vai aumentar ainda mais a concentração de oxigênio e vai aumentar a velocidade da reação, certo? É abafar. Tá? Então, é até interessante, muito interessante essas questões. Porque tem gente que pega e vai abanar, espalha mais o fogo. Espalha ainda mais e aumenta ainda o poder, né, da combustão, porque eu estou aumentando a concentração de oxigênio. Aí a gente vê também a questão da concentração dos reagentes. Como eu falei aqui para vocês, no ar atmosférico tem oxigênio, mas numa concentração menor do que se ele tivesse puro. Então, se eu boto oxigênio puro, eu tenho uma maior concentração também de reagente na substância, ok? Então, percebam, para estudar química, a gente vai observando os fenômenos, e esses fenômenos são aplicados em várias situações, não só para o carvão, mas se você observar a sua volta, quando você está cozinhando, que você está fazendo algum procedimento na sua casa, no seu dia a dia, observe os fenômenos que estão acontecendo e raciocine em torno daquilo ali, certo? Que a gente pode até evitar um acidente, tá bom? Bem, como eu estava falando, entramos na concentração dos reagentes. A questão anterior já deu a deixa para a gente entrar aqui na concentração dos reagentes. Um aumento da concentração dos reagentes numa solução acarretará o aumento do número de colisões e, consequentemente, o aumento da velocidade da reação. Expliquei isso agora com um exemplo básico aqui de abanar, né, a churrasqueira lá, o carvão pegando fogo. Eu estou fazendo o quê? Eu estou mandando mais oxigênio, estou aumentando a concentração de oxigênio no sistema. Se eu estou aumentando a concentração de oxigênio, o que está acontecendo ali? Está aumentando a colisão. Então, tá, ó. Inclusive, quando você abana, está jogando ali, ó, oxigênio no carvão. E essa colisão entre eles vai aumentar a velocidade da reação. Ok? Então, quanto maior a concentração dos reagentes, maior também a velocidade. Você pode perceber também, quando você pega o comprimido, que eu falei ainda há pouco, antiácido, né? O efervescente, você coloca na água, como a concentração dele é maior, quando ele começa a reagir, é bem rápido, bem rápido, bem rápido. Quando vai diminuindo o tamanho do comprimido, o que acontece? Vai ficando bem lento. Aí você pega uma colher e mexe para aumentar a velocidade. Não é assim? Já fizeram isso? Já perceberam isso? Sim. Então, o que que vai acontecer ali? Por que que você, quando você colocou, foi rápido? Porque a concentração do reagente era maior. Por que mexer? Porque quando você mexeu, aumentou a colisão entre eles, a movimentação do sistema. E aí aumenta também a velocidade da reação. Ok? Bem, por hoje, nós vamos ficar até aqui no assunto na parte de concentração dos reagentes, tá? Essa parte teórica eu vou passar uma atividade para vocês,
Vou deixar lá no Google Class, eu vou deixar a aula também salva, para que vocês possam reassistir. Avisem aos colegas na sala que tem aula nova, que vai ter atividade. A lista de presença também eu vou lançar lá na própria sala, ok? Quem for assistir na aula, for fazendo a atividade, vai assinando essa lista, para que a gente fique com tudo organizado. Vou me despedindo aqui da aula gravada, certo? Assistam, estudem, até a próxima aula.